Estamos na hora, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa palestra agora ao vivo que estamos fazendo em nome da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. E na semana passada nós fizemos uma palestra que foi gravada e, conforme havíamos dito na semana passada, daríamos uma continuidade a essa palestra hoje, mas de forma ao vivo, uma vez que a interação para essas palestras é algo muito importante. Então nós vamos dar o tema que nós vamos utilizar, que já foi divulgado, é um tema que, em certo sentido, é uma continuidade do tema anterior. Na semana passada havíamos falado a respeito da identificação da consciência eu. Qual era o sentido, qual era a lógica que havíamos discutido e refletido juntos da identificação da consciência eu. E aqui um breve resumo para aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de assistir a palestra da semana passada e gostariam de entrar no contexto atual. A ideia de identificação da consciência eu é a ideia de que os pensamentos e os sentimentos, toda a estrutura que nós criamos ao nosso redor, eles são a forma diante da qual nós nos relacionamos com a vida. Quando nós nos identificamos com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e toda a nossa forma de ação. A identificação nesse sentido significa uma ligação, significa um condicionamento, quase que um círculo vicioso do pensar, do sentir e do agir. Em termos de vetor, uma ideia bem simples, vetorial, poderemos dizer que o vetor que tratamos na palestra, na última palestra, foi um vetor de fora para dentro. A forma como nós aprendemos, percebemos, entendemos o mundo, como se fosse um movimento de percepção que encontra como anteparo esse conjunto de pensamentos, sentimentos e desejos. Diante disso, toda a nossa percepção de realidade ela sofre uma distorção. Ela não é percebida em sua plenitude, porque toda distorção, toda a divergência ou convergência, ela se dá a partir desse conjunto, essa estrutura que estamos chamando dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Hoje vamos tratar do tema, e daqui a pouco nós vamos para o quadro, nós vamos tratar do tema percepção da realidade, projeção de ilusões. Então, retomando aqui, espero que não virem a imagem. Se virarem, se a imagem virar, é um problema técnico que a gente está tentando resolver e a gente vai ter que interromper novamente. Então, daqui a pouco a gente vai para o quadro, em que a gente vai tentar esmiuçar um pouco mais a questão da palestra de hoje. Então, como eu havia dito anteriormente, a ideia de que a consciência eu, identificada com os seus pensamentos, sentimentos e ações, a ideia de que uma visão que vem de fora e que nós, a partir dessa tradução dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, nós criamos uma realidade interior, não a partir da própria realidade como ela é, mas a partir desses tradutores que são os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sentimentos e as nossas ações. E a conclusão é, estamos aprisionados. Estamos aprisionados em um mundo criado por nós mesmos, um mundo de eternas repetições, um mundo em que perdemos o principal elemento de maturidade para a nossa consciência. O principal elemento que permite a todos nós um avançar espiritual, que é a percepção da vida. A vida se torna, quando nos identificamos com os nossos pensamentos e sentimentos e nossas ações, ela se torna um ciclo repetitivo. E das experiências, nós não conseguimos tirar elementos novos. Nós só nos reafirmamos a partir das experiências. Isso tem um desdobramento que torna a situação um pouco mais complexa. Esse desdobramento é que também projetamos a realidade, projetamos aquela percepção que nós trazemos dentro de nós, de forma que nós vamos buscar na vida do dia a dia, nós vamos buscar na nossa vida do dia a dia os elementos que garantem a nossa confirmação, um mecanismo de confirmação da nossa consciência. Então, é como se fosse um mar com seu movimento.
um movimento. É como se fosse uma respiração também. Um inspirar e um expirar. Cujo problema central é o mesmo. O que é esse inspirar e esse expirar? E no centro está a nossa consciência. Esse inspirar é, se a consciência for identificada, esse inspirar não traz nenhum ar novo. Ele traz sempre o velho ar aquecido pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E um expirar, um transmutar para fora, um velho, o mesmo sentimento, as mesmas emoções que nós vamos buscar fora de nós. Ou seja, nós projetamos, a partir da consciência eu identificada, as nossas identificações no mundo. Em certo sentido, é como se nós buscássemos o tempo todo confirmação. E nesse jogo entre esse mar da vida, que na verdade é um lago parado, de um movimento sem vida nova, mas um movimento eternamente repetitivo, em que nós nos identificamos com as nossas estruturas, pensamentos, sentimentos, e nós projetamos a nossa realidade, a nossa consciência, no meio disso, ela está aprisionada. Ela está presa. Não por causa do mundo exterior, não por causa das condições políticas, não por causa da vida comum, mas pela nossa imaturidade de perceber a saída. E essa saída existe. E essa possibilidade de saída existe. E gostaríamos de explorar agora, vamos no nosso quadro aqui, olhar aqui algumas anotações que nós fizemos para que possamos explorar um pouquinho melhor essa porta de saída que vincula. Então, percebemos aqui que tem um jogo como se fosse o mar, como se fosse a respiração, em que inspiramos sempre um ar velho, porque identificados com nossas estruturas de pensamento, projetamos essa própria realidade. E esse jogo é um jogo sem novidade, sem inovação. E qual é a porta de saída? Onde vai estar a saída? Vamos ver aqui no nosso quadro. Então, amigos, conforme havia dito no início da palestra, na palestra da semana passada, nós falamos da identificação da consciência eu. Agora, nós falamos da percepção da realidade e da projeção de ilusões. É impossível desconectar a ideia da consciência eu da ideia da projeção de ilusões. A chave é a mesma que conecta essas duas ideias. E essa chave chamamos, em outras palestras, do egocentrismo. O egocentrismo, na verdade, é girar tudo que nós produzimos e girar toda a nossa consciência e ter isso como centro da nossa consciência. Então a nossa consciência, ela fica como que num movimento preso, em um movimento circulatório. Se nós pudéssemos ver as energias, as imagens, nós veríamos sempre as mesmas situações se repetindo. Uma hora, uma situação externa, e mesmo que seja uma situação nova, que não foi resultado da nossa projeção, ela passa por esse nosso tradutor, que são nossos pensamentos, da nossa consciência identificada, e se replica internamente da mesma maneira, e nós mesmos, num ato de que já tem algum tempo esse filme, mas ele está começando a voltar em algumas discussões, que é o Matrix. A ideia do Matrix é que o mundo é a Matrix. E esse mundo da Matrix, ele controla por meio de mecanismos os seres humanos. Na verdade, a Matrix somos nós mesmos. É exatamente esse mecanismo de identificação do eu que transforma a percepção do mundo em uma Matrix. O mundo não é uma Matrix. O mundo ao nosso redor, a vida, conforme havíamos dito, ela está envolvida nesse movimento de projetar a realidade identificada, projetar a identificada. Em tese, a consciência não consegue perceber uma nova realidade. Em tese, isso já está definido,
é um modelo fechado, é um modelo eternamente repetitivo e a consciência não tem liberdade de se manifestar fora dessa eterna repetição. Logo, as experiências não são reais. Elas são uma ilusão. Elas são como uma matrix. As nossas experiências são experiências construídas a partir das nossas projeções internas. Bem, se fosse só isso, acabou. O ser humano não tinha a mínima possibilidade de sair desse redemoinho de pensamentos e sentimentos, estaria preso em si próprio e seria simplesmente um carcereiro até o final da sua vida. E a sua consciência veria sempre um filme repetitivo das suas próprias projeções, como um filme que projeta constantemente a mesma experiência, com aparência diferente. Porque a nossa idade muda, a cidade muda, as pessoas com quem a gente se relaciona mudam, mas a identificação, a projeção, nós olhamos aquela pessoa e a gente quer projetar nela aquilo que a gente espera. E se não, uma tentativa de moldá-la dessa maneira. Nós queremos projetar na nossa vida profissional também aquilo que a gente espera. Nós não vamos atrás, nesse mecanismo, nós não vamos atrás de experiências profissionais, afetivas, mesmo espirituais, colocar para vocês algumas imagens, mas existe um elemento em todos nós, que é um elemento que ele está puro, ele está intocado. Todas as histórias falam em um elemento de uma cidade, de um oásis, falam de um lugar, e às vezes também em algumas tradições religiosas, de um lugar sagrado, intocado. Esse elemento em todo o ser humano está dentro de nós. Ele não é uma outra consciência. Ele é um espelho, ele é na ideia da literatura universal que fala da transformação humana. A transformação humana, ela parte dessa percepção desse éter refletor, desse sol interior que ilumina a consciência. É como se a vida tivesse uma coisa, essa tentativa de acender, de iluminar a consciência, mas de forma bem concreta. E o que acontece num processo espiritual é exatamente isso. Cada um de nós traz dentro de si uma chama acesa, como diz o Caetano Veloso na música dele, Luz do Sol. E essa luz acesa revela o sim e o não, que também ele diz nessa música. Essa luz acesa nos revela todos os linhames, todas as linhas de força dos nossos pensamentos. Essa ideia de não termos referências exatamente se contrapõe à ideia de estarmos totalmente identificados e projetados com a vida conforme a gente conhece, que é a vida que nós projetamos desde sempre na nossa vida. E essa projeção, num lapso de segundo, ou num minuto, ou num período de tempo suficiente, ela gera na percepção da consciência, da nossa consciência, uma sensação de perda de identificação. E aí o processo espiritual começa. Nesse momento, existe a possibilidade real e concreta, nesse momento que nós chamamos de iluminação, do processo espiritual começar. E o embate do candidato vai ser em que campo? Conforme falamos na semana passada, ele vai conviver com o campo da sua memória, que é o campo que foi alimentado e sustentado durante todo o período de sua vida por essa construção de identificação e de ilusões. Ele vai enfrentar o modus operandi da sua mente, que busca catalogar e identificar as coisas de forma binária, de forma dual o tempo todo, sim e não, correto e incorreto, bem e mal. E aí a gente vai entender por que no Oriente se fala do caminho do meio, sem alguma inovação, sem alguma nova percepção, sem alguma nova experiência. Está desperto? É ter a condição de, em primeiro lugar, se não definitivamente, mas vamos imaginar de uma forma radical que houve uma total desidentificação da consciência. E, finalmente, uma suspensão do processo de projeção das ilusões e percepção de uma realidade identificada. O que sobra?
sobra um quadro em branco. Sobra aquilo que o poeta fala, que precisamos agora seguir despertos e aprendendo com o nosso próprio caminhar. Como uma criança. De novo, a gente traz o elemento do cristianismo, que diz da pureza das crianças. Esse é o elemento da pureza, esse é o elemento fundamental que vai dar ao candidato a condição dele começar a aprender o seu processo espiritual. Uma sabedoria mais antiga dos cátaros chamava essa fase de endura. A endura, que também modernamente podemos chamar de desapego, é a tarefa do candidato, desapegar-se da sua forma, o seu modelo mental, os seus mecanismos mentais repetitivos, sistemáticos. A endura garante isso. E aí, inevitavelmente, toda aquela iluminação que brotou no coração e foi um insight, e foi uma luz, e foi um sol espiritual que iluminou a nossa percepção, que iluminou a nossa consciência, que mostrou à nossa consciência o quarto escuro de experiências repetitivas, agora permanece por mais tempo a luz acesa para que possamos organizar o quarto, aprender com a vida e desmontar o sistema da memória e desmontar o sistema repetitivo de mecanismos de medo, de ansiedade, de preocupação. Ou seja, vamos em direção à liberdade. Qual o resultado prático para toda a humanidade disso? E aí vamos abrir para perguntas se tivermos perguntas. Se não tivermos perguntas, tiver informação aqui que não temos perguntas. Se não tivermos perguntas, a gente vai encerrar então. Conforme aqui foi me informado, hoje a internet não está, a gente pede desculpa, a internet infelizmente não está boa, e aí talvez seja um dos motivos pelos quais as perguntas não estão surgindo. Então vamos aqui fazer um fechamento em função disso, e dizer que aqueles que suportaram essa condição da internet, talvez uma imagem tremida, não sei se o som está bom, mas que suportaram até esse momento, dizer que a grande tarefa do ser humano, ela está exatamente em vencer todas essas questões e vencer seu próprio desapego. E essa casa, quando ela é iluminada, a partir de uma percepção interior, cada vez mais